Aleluia. Quantos querem ir para a glória? Tô brincando. O pastor falou, vai para a glória. Aleluia. Quero ir para a glória, mas ainda tem um pouquinho ainda mais para fazer neste lugar, né, irmãos? Fala pro seu irmão, você fala, Deus ainda quer te usar muito. Aleluia. Amém. Irmãos, nós estamos num jejum poderoso nesses dias, como o pastor está falando. Palavras poderosas. Quantos foram extremamente edificados nesses dias, desde sexta até o exato momento hoje? O Senhor tem falado de uma maneira especial. Quantos foram lá no monte lá conosco ontem? Teve um derramar do Senhor nesses dias. Eu creio que ainda tem uma outra porção da parte de Deus para a minha vida e para a sua, amém? Nessa manhã, fala para o seu vizinho da esquerda e da direita assim, ó: Deus tem uma nova porção, uma nova medida para você nessa manhã. Aleluia. Então nós aprendemos que existem palavrões que ofendem diretamente ao Senhor. Que o primeiro deles é o que? Não retroceda. Deus não tem isso para a minha vida nem para a sua vida. Muitas das vezes nós queremos retroceder em áreas da nossa vida, mas não faz parte do reino dos céus eu e você retroceder. Outra coisa, nós falamos sobre a independência. Todas as vezes que nós queremos ser independentes e deixar a dependência do Senhor, nós caminhamos por uma linha da força do nosso braço. Nós tiramos o Senhor de cena e nos colocamos. Também na naturalidade, eu quero te falar, irmãos, não seja alguém natural. Até mesmo porque o Senhor é o quê? Alguém espiritual. Nós somos seres espirituais. E algo que está no meu DNA e no seu DNA, uma das primeiras coisas que o Senhor falou para mim e para você, quando Ele nos fez, Ele falou algo para mim, Ele falou algo para Adão e para Eva. O que Ele falou? Quem lembra disso? Façamos o homem conforme a nossa imagem, como a semelhança. Uma das primeiras coisas que Ele falou, que sede o quê? Fecundos. Fala para o seu vizinho, sede fecundos. Fala agora para o outro vizinho do outro lado. Fala, o Senhor te chamou para multiplicar. Amém? E nós vamos estar falando aqui, porque a falta de frutificação é o quê? Qual é o contrário da falta de frutificação? A esterilidade. E é algo muito sério na nossa vida. Por quê? Algo que o Senhor nos chamou, uma das primeiras palavras que Ele liberou para mim e para você foi o quê? Para multiplicar, para ser fecundo. E todas as vezes que nós somos estéreis diante de Deus, isso agride aos céus, porque vai contra a natureza que o Senhor criou eu e você. É simplesmente por isso. Então todas as vezes que um líder ou alguém do nosso meio fala palavras que vão contra a visão que Deus tem para mim e para você, isso é como se fosse um palavrão que ofendesse ao Senhor. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e olhamos e começamos a falar, não, mas não tem mais jeito. Quantos falaram já aquela palavra assim, só Deus na causa, além de mim? Quantos já falaram isso? Por quê? Porque talvez você não está enxergando como Deus enxerga a respeito daquele assunto. Então, o Senhor nos chamou, para mim e para você nessa manhã, para quê? Para alargar a sua visão. Eu quero que você saia daqui olhando para esse segundo semestre de uma maneira diferente. Por quê? Porque de fato nós vamos multiplicar, nós vamos avançar, nós vamos crescer de uma maneira poderosa. Mas o que às vezes nos impede de estar crescendo ainda como deveríamos, como Deus quer que nós cresçamos? Por quê? Porque muitas das vezes você assumiu um papel, você já assumiu a esterilidade como padrão da sua vida. É assim às vezes que acontece, sim ou não? Às vezes você olha para a sua célula, nossa, mas minha célula já passou 1 ano sem se multiplicar, já está fazendo aniversário. Aí você olha, não, mas os irmãos não respondem, não, mas os irmãos não cooperam. Às vezes nós estamos com esse olhar para a vida dos irmãos.
E aí você assume um papel de esterilidade na sua vida, que não, Deus não quer isso para mim e para você como igreja. Nós estávamos na imersão de pastores e algo que o pastor Wilson compartilhou foi muito interessante, que ele falou assim: às vezes eu sempre faço os relatórios no final de todo semestre ou de todo mês. E às vezes tem irmãos e igrejas que passam relatório, passa outro, está com a mesma quantidade de pessoas, está com o mesmo número de pessoas. E às vezes você tem duas maneiras de você ser estéril: aonde você não cresceu ainda e você se acostuma com aquilo, e quando você cresce, você também já se acostumou com aquele nível. Então tem duas maneiras. Então nós estamos aqui às portas de crescer de uma maneira sobrenatural, amém? Nessa cidade. Então o Senhor já tem nos levado a um nível, só que ainda o Senhor quer nos levar a um nível maior de frutificação. E você não pode querer se acostumar com o que Deus está fazendo, apenas porque nós sempre queremos o que? Mais da glória do Senhor. Porque tudo que é saudável, o que? Frutifica. Uma árvore, enquanto ela existir, um pé de manga, enquanto ela existir, ela vai dar o que? Frutos. Então não tem tempo para certas coisas, mas às vezes nós queremos limitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Quantos estão me entendendo? Fala então para o seu vizinho: não assuma um papel de esterilidade na sua vida. Amém? Então eu queria que projetasse para mim 1 Timóteo 4, 14 ao 16. Timóteo 4, do 14 ao 16. Olha só o que diz aqui: tenha cuidado em ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Do 14, tá? É do 14 ao 16, por gentileza. Ó, não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Para aí. O que é negligência? Às vezes não seja incoerente com aquilo que o Senhor tem te dado. Muitas das vezes eu e você não enxergamos, mas todos nós temos um dom diante do Senhor. Todos nós temos. Muitos são agraciados com 5 talentos, mas a maioria da igreja é constituída de um talento. Às vezes você olha e você fala assim: não, mas eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom. Quero te falar: tudo que você precisa já está dentro de você. Algo Deus tem aí dentro de você. Algo que nós aprendemos na imersão de pastores foi algo muito poderoso. Todas as vezes que nós colocávamos diante de Deus em pé lá para orar, o pastor Wilson falava assim: você vai orar, tem algo de Deus aí dentro de você. Você vai orar e o poder do Senhor vai o quê? Manifestar. Por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre você, mas sobre o Espírito que habita em você. Então existe um dom da parte do Senhor sobre a sua vida, e o Senhor Ele quer multiplicar. Então não possamos ser o quê? Negligentes. Volta lá no versículo 15 agora. E olha só: na medida dessas coisas e nelas se dirigente, para que o teu processo em todo seja o quê? Manifesto. Então, primeira coisa, não seja negligente com o que o Senhor te deu. Segundo, medita nessa palavra. Creia que há algo da parte de Deus para a minha vida e para a sua. Para que seja o que, irmãos? Quando eu medito, quando eu creio na palavra, quando eu creio que há algo sobre a minha vida, eu começo a meditar, o que acontece? O processo para que seja o que? Manifesto. Você vai olhar para as circunstâncias à sua volta e você vai começar o que? A profetizar de uma maneira diferente. 16. E tenha cuidado em ti mesmo e na doutrina, e continua nesses o que? Deveres. Porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo e como aos teus ouvintes. Fala para o seu vizinho: Deus colocou algo nas suas mãos. Deus colocou um povo nas suas mãos. Todas as vezes que você... Por quê? Porque nós vamos frutificar ainda mais.
Então essa palavra é exatamente isso. Você cada um aqui é como uma semente. Sua semente vai frutificar a 30, 60, a 100 por um. Se o grão de trigo ele cair na terra, mas de qualquer forma ele não produz nada, mas se ele morrer, o que acontece? Ele frutifica. Então se você entender o que você está ouvindo essa palavra, o que você está recebendo, se você crê no seu coração, você vai frutificar de uma forma abundante. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos zelar pelo ambiente que nós estamos vivendo nesse momento. Você já parou do lado de pessoas que quando ela fala com você, sai morte da boca dela? Como que é quando você chega lá no seu trabalho, muitas das vezes, e tem uma pessoa lá que é amargurada, que você conversa com ela, é só morte. Como que é? Exala um cheiro. Mas eu quero te falar, você também, quando chega ao lado de alguém, que ela é cheia do Espírito, também exala um cheiro. E eu quero falar, não tem nada pior do que quando nós não enxergamos aquilo que o Senhor tem para mim, para você, da forma correta, e começamos a o quê? A falar contra. Falar, não, mas não vai, não, mas não tem mais jeito. Então, por isso que o Senhor nos trouxe, eu e você nessa manhã, para isso. Amém, irmãos? Então olha só, tem algo que destrói qualquer ambiente divino, que as palavras. Então as palavras, ela tem o poder de edificar, mas como ela tem o poder de destruir. Abra para mim em João 15, capítulo 16. Olha só, não foste vós em que me escolhestes a mim, e pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis o quê? Fruto. Continua. E o vosso fruto o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele o quê? Vos conceda. Então, primeiro ponto, não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele quem te escolheu. Você é chamado de Deus, você foi chamado para ser canal da glória do Senhor em meio a essa geração. E Ele te chamou, Ele te designou. Ele não apenas chamou, mas Ele te chamou com um propósito. Tudo que Deus nos chama, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, são com um propósito. E é o propósito do quê? Frutificar. Diga de novo para o seu vizinho: frutificar. Ele te chamou mas para que dê fruto. E não apenas fruto, só, não, eu vou começar a chamar um monte de gente para minha célula. É só isso? Não, mas para que o nosso fruto o quê? Permaneça. Então o alvo para nós crescermos agora é você frutificar, mas você também ter o seu coração, o seu encargo, para que as pessoas o quê? Permaneçam. Então o Senhor não está chamando só o seu líder de célula para poder consolidar essas pessoas. Deus vai te dar sim muitos frutos, mas Ele também está te falando nessa manhã que você é uma igreja de quê? De sacerdotes, de ministros, que o Senhor está te chamando, e por isso você vai ter encargo por essas vidas. Aleluia. Por que eu estou falando isso? De ter encargo por essas vidas. Ontem nós estávamos no monte, e algo que também o Senhor estava falando no meu coração, o Senhor usou a vida lá do Gustavo para também estar testificando a mesma palavra. E também ouvimos na imersão de pastores. Todas as vezes que nós passamos muito tempo sem frutificar, nós precisamos o quê? Questionar, não questionar, mas se indignar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não aceito viver a minha vida de uma forma estéril. Eu preciso frutificar, me dar filhos, senão eu morro. O que Raquel lá falou para Jacó? Falou assim: me dá filhos, senão eu morro. Tem até uma música, né, que fala dessa forma: dai-me filhos, dai-me filhos, senão morro. Quantos já ouviram essa música?
muitas das vezes nós precisamos ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, o que está acontecendo com a minha célula? Porque às vezes faz parte das nossas vidas o desânimo, irmãos. Sim ou não? Faz parte. Só que também faz parte nós reanimarmos no Senhor. E você olhar e falar assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu não aceito. Dai-me filhos, senão morro. E pior que Jacó ainda olha para ele e falou assim: mas espera aí, eu estou no lugar agora de Deus para poder, sou eu agora que tenho culpa do seu ventre não frutificar, de não conceber um filho? Jacó ainda fala isso para ela. Só que mesmo assim ela não se acomoda com isso. Ela fala assim: não, eu quero um filho. Você sabe, eu tenho muito isso. Quando eu passo muito tempo sem ganhar ninguém para Jesus, eu começo já a falar: meu Deus, está alguma coisa errada. Porque que a palavra de Deus fala? Que Ele é a videira, e todo aquele que está, nós somos os ramos, e todo aquele que está conectado no Senhor, esse o que? Frutifica. Então, a falta de frutificação deveria te incomodar. Então, deveria me incomodar todas as vezes. Porque se eu estou no Senhor, eu não estou frutificando, o que está acontecendo? Existem áreas que às vezes está nos travando na nossa vida, irmãos. E uma das coisas que eu achei muito poderoso, falando de travar, nós ouvimos sobre isso também. Que muitas das vezes nós nos tornamos estéril, porque nós colocamos nós nas nossas vidas. O que é um nó? Às vezes você, como nós ouvimos ontem, às vezes você não se relaciona direito com o seu líder. Muitas das vezes você cria uma barreira com o irmão. Muitas das vezes você cria barreira com o discipulador, você cria barreira com o pastor. E Deus, Ele é claro com isso. Tudo, tanto de cima para baixo, como de você para baixo. Da onde você estiver com esses bloqueios, isso começa a ter um travar na sua vida. Olha o que aconteceu. Abre para mim lá em 1 Samuel, por gentileza. Capítulo 1, versículo 6 ao 8. 1 Samuel 1, do 6 ao 8. Olha só. Sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia o que? Cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra irritava mais à frente, e pelo que chorava e não o comia. Então Eucana e seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que choras? E por que não a comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido de Siló, estando Elias sacerdote. Só até o 8 só. Irmãos, aqui aconteceu uma situação. Ana, ela podia ter filhos antes. Ela podia ter filhos. Só que o motivo dela ter filhos aqui, nesse versículo, quem prestou atenção lá no começo? Por sua rival. Ela começou a querer ter filhos para competir. Então aqui às vezes é um problema na nossa vida. Às vezes qual é o motivo? Nós estamos falando todo momento de frutificação. E nós vamos frutificar. Nós vamos dobrar as nossas células. Nós vamos multiplicar as nossas células kids, as nossas células adultas. Nós vamos frutificar. Mas aqui entra uma chave para você frutificar da maneira correta. Aqui Ana, ela o que? Queria frutificar, mas por quê? Por competição. O que aconteceu? O Senhor, foi o marido que Eucana que encerrou a madre dela? Não, foi o Senhor que encerrou a madre dela. Por conta do quê? Do espírito que ela estava. Nós vamos frutificar, mas nós não vamos frutificar por competição. Ah, porque o Gustavo está avançando. Não, porque eu tenho que ser maior que ele. Não, porque o Cauã está avançando, tem que ser maior que ele. Não, porque o Felipe está... Não é por isso, irmãos.
Nós vamos avançar porque nós somos uma igreja que anda em unidade. Vamos avançar porque nós somos uma igreja que tem o mesmo Espírito. Então, o que acontece? Deus, esse é o nó. Então, todas as vezes que o nosso espírito não está correto, principalmente com a nossa liderança, principalmente com os irmãos que estão à nossa volta, nós criamos esse nó no nosso relacionamento, tanto com o Senhor, tanto com a nossa liderança. Porque nós somos o quê? Uns. Então o Senhor encerrou. Mas também está uma chave aqui. Se você continuar lendo essa passagem, Ana teve quem? Samuel. Ana depois teve filho. Mas qual que foi a chave? Ela fez o quê? Ela ajustou o coração diante do Senhor. Ela foi aos pés do Senhor. E ela começou a falar: Senhor, me dá filhos. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito essa forma. Quando nós ajustamos o nosso coração, a frutificação começa a vir de uma forma abundante. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Então, nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para duas coisas. Para entender que eu e você temos muito mais para desfrutar do Senhor nesse segundo semestre. Só que também para nós ajustarmos aquilo também que nós precisamos, sabe, diante do Senhor. Então, para nós não se estendermos muito, eu queria que vocês colocassem de pé. Oh Jesus, nós estamos com um alvo muito poderoso, irmãos, como igreja. E tudo aquilo que pode impedir, talvez, de nós avançarmos, às vezes é a forma como você lida, como você tem tratado. Mas eu quero falar, nós somos uma igreja profética e nós vamos profetizar nessa manhã de uma maneira diferente. Você que não estava frutificando, você vai começar a frutificar de uma maneira poderosa. Você que tem talvez algum nó, você também vai ajustar agora diante do Senhor. E você vai frutificar de uma maneira poderosa demais.